Por que os soldados coreanos causavam tanto temor na Guerra do Vietnã? Na Campanha das Muitas Bandeiras, 5 países aliados apoiaram o esforço de guerra dos Estados Unidos no Vietnã. Os países eram Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Tailândia e Filipinas. O maior contingente veio da República da Coreia. Na fase final da guerra, havia mais coreanos que americanos no Vietnã. Durante 8 anos no Vietnã, os coreanos lutaram bravamente, deixando forte impressão. Eram temidos por inimigos e admirados por aliados. Sendo um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos na Ásia, a Coreia do Sul estava disposta a retribuir aos americanos pela ajuda recebida durante a Guerra da Coreia. Em 1954 e 1961, a Coreia do Sul ofereceu enviar tropas ao Vietnã para ajudar contra os comunistas. Em ambas as vezes, americanos e sul-vietnamitas recusaram a oferta. 10 anos depois, com a necessidade de mais participação estrangeira, Estados Unidos e aliados propuseram que a Coreia entrasse na guerra. Após negociações entre os governos dos Estados Unidos e Coreia do Sul, foi firmado um acordo para que a Coreia do Sul enviasse suas forças armadas ao Vietnã do Sul sob determinados termos. As tropas dos Estados Unidos na Coreia continuariam em mesmo número para conter a ameaça da Coreia do Norte. Os Estados Unidos ajudariam a modernizar o exército sul-coreano e cobririam todos os custos das tropas coreanas no Vietnã, como transporte, equipamentos e subsídios. O governo dos Estados Unidos também concordou em aumentar a ajuda financeira à indústria e economia coreana em expansão. Após a aprovação da Assembleia Nacional da Coreia, em 21 de maio de 1964, unidades coreanas começaram a chegar ao Vietnã do Sul. O precursor das Forças Armadas foi o Grupo de Assistência Militar enviado pelo governo coreano em 1964. Era formado por um hospital cirúrgico móvel do Exército, uma equipe de taekwondo e um grupo de engenharia de construção. Focado principalmente em reconstrução, ajuda médica e esforços de contra-insurgência, esse grupo ficou popularmente conhecido como Unidade Dub. A primeira unidade de combate coreana no Vietnã foi a Divisão Capital, chamada também de Mengo, ou Divisão Tigre. A Divisão Tigre foi uma das unidades mais renomadas do exército sul-coreano. A divisão enviada ao Vietnã tinha só 2 brigadas, pois uma ficou na Coreia por segurança nacional. Os Tigres chegaram ao Vietnã em setembro de 1965 e foram enviados para a região de Quy Nhon, substituindo a primeira brigada americana da 101ª Divisão Aerotransportada. A missão deles era proteger as rotas 1 e 19. Chamada de Divisão dos Dragões Azuis, a 2ª Divisão de Fuzileiros Navais chegou ao Vietnã junto com a Divisão dos Tigres. Eles foram enviados para a Baía de Cam Ranh e depois para Dui Hoa, onde enfrentaram o 95º Regimento do Exército do Vietnã do Norte. A maior unidade coreana a chegar ao Vietnã do Sul foi a 9ª Divisão de Infantaria, a Divisão Cavalo Branco. A divisão chegou em setembro de 1966, devido ao novo acordo para enviar mais tropas coreanas ao Vietnã do Sul. A divisão tinha 23.865 homens, com uma companhia blindada, uma de reconhecimento, um batalhão de engenharia, 4 de artilharia de campanha e 3 regimentos de infantaria. A unidade foi destacada no distrito de Ninh Hoa, na junção das rotas 1 e 21, para controlar a população local e defender a base aérea de Ninh Hoa, na Baía de Cameron. No fim da guerra, a Coreia do Sul enviou um batalhão de fuzileiros em 1967 e uma equipe de 12 tripulantes do C-46 em 1969. A República da Coreia enviou 47.872 homens ao Vietnã entre 1964 e 1969. Todas as unidades enviadas estavam sob o comando do Major-General Chai Myung-shin. Quando a 9ª Divisão de Infantaria chegou ao Vietnã, o General Che reuniu todas as unidades sob o comando do Quartel-General do Corpo em Yat-sen. O recrutamento para as missões no Vietnã foi feito estritamente de forma voluntária. A Divisão Capital era de reserva, mas formada por voluntários de todo o exército. Os comandantes sul-coreanos puderam selecionar cuidadosamente os candidatos, já que o número de voluntários superava em muito o efetivo da divisão. Esse foi o primeiro compromisso internacional do exército sul-coreano, e tudo precisava estar no mais alto padrão. Somente os mais preparados, habilidosos e disciplinados foram escolhidos. Após o recrutamento, a Divisão Tigre ficou formada com o melhor da Coreia do Sul. O quadro de comando era o melhor disponível do exército. Escolhido a dedo pelos comandantes, o creme da Academia Militar Coreana foi selecionado para a missão. Eles ficaram sob a orientação de oficiais veteranos da Guerra da Coreia, experientes em combate. Soldados e oficiais americanos só elogiavam seus aliados coreanos.
O exército coreano evoluiu bastante após a Guerra da Coreia, quando aprendia com os militares americanos. No Vietnã, os coreanos eram independentes e habilidosos em todos os aspectos da guerra, das táticas à logística. Em casa, os sul-coreanos eram treinados para defender seu país de possíveis invasões vindas do norte. Os americanos achavam que sua postura no Vietnã seria igual, por isso se surpreenderam com a agressividade demonstrada ao buscar e enfrentar o inimigo. Os soldados sul-coreanos eram muito minuciosos em suas missões de busca e destruição. Eles vasculhavam a área designada, não deixando pedra sobre pedra. Quando localizavam o inimigo, os soldados coreanos o cercavam lentamente, deixando pouco espaço para a fuga. O sucesso das missões dependia muito da disciplina. Após um dia lutando contra o inimigo, os soldados coreanos passavam a noite com água até a cintura para proteger o perímetro. As tropas coreanas atacavam com todas as forças. Apesar de não matarem tantos quanto os soldados americanos, capturaram muito mais armas e materiais. Eles se esforçavam para que cada ataque fosse um golpe decisivo no inimigo, mantendo suas baixas bem abaixo da média. Unidades coreanas frequentemente tinham mais de 20 baixas inimigas para cada própria em suas missões. Por isso, os americanos dependiam muito dos aliados coreanos para missões perigosas. Em fevereiro de 1967, a 11ª Companhia da Brigada Dragão Azul foi atacada à noite por 2 regimentos Vietcongs em sua base, perto da vila de Abing, província de Qinghai, Vietnã do Sul. Cercada por arame farpado, minas Claymore e coreanos dispostos a lutar até a morte, a base foi atacada de todos os lados. Como sempre, os Vietcongs atacaram em ondas com intenso fogo de morteiro. Os soldados Vietcongs avançaram, mas os fuzileiros navais coreanos responderam com todas as suas armas. Balas choveram sobre o inimigo avançando. Fuzileiros dispararam morteiros a queima-roupa. Ainda assim, os Vietcongs invadiram a base e a luta tornou-se corpo a corpo. O comandante da base, Capitão Chong Kyung-in, ordenou que seus homens recuassem para atrair os Vietcongs para a base. Depois enviou 2 pelotões para fechar a brecha usada pelos Vietcongs e capturar o inimigo. Os coreanos avançaram com baionetas e, pela manhã, os fuzileiros navais já haviam repelido o inimigo para a selva. Após a fumaça sumir, restaram 254 corpos de Vietcongs espalhados pelo local. Só 15 soldados coreanos morreram. Por essa batalha, o governo coreano deu mais condecorações do que em qualquer outra do exército coreano. Pelo heroísmo em batalha, toda a unidade foi promovida a um posto. Porém, a forte atuação das tropas sul-coreanas manchou seu serviço no Vietnã. Soldados coreanos atacavam vilarejos suspeitos de ajudar insurgentes. Os soldados coreanos ganharam fama por massacres de civis vietnamitas, com muitos relatos sobre esses casos. Mesmo com todos os relatos, esses crimes foram tolerados pelo quartel-general coreano e pelos comandantes americanos. Em 1970, tropas dos Estados Unidos iniciaram retirada gradual do Vietnã do Sul. Com a redução do número de soldados americanos no país, as tropas coreanas mantiveram basicamente sua força. Apenas após o Acordo de Paz de Paris, em 1973, o contingente sul-coreano deixou o Vietnã junto com as demais tropas estrangeiras. Por que a MACV-SOG era temido pelo NVA, Guerra do Vietnã? Através de densas selvas e florestas implacáveis durante as horas de luz escura do dia, a Guerra do Vietnã foi um ataque aos sentidos físicos e psicológicos. Por mais de 20 anos, soldados americanos e sul-vietnamitas lutaram por território contra o exército do Vietnã do Norte, conhecido por NVA. Mas enquanto a maior parte dos combates acontecia às claras, com ambos os lados cientes da presença do outro, outra guerra, muito mais secreta, estava sendo travada abaixo da superfície. Os americanos guardavam um segredo. Um grupo de forças clandestinas treinadas para cruzar fronteiras e entrar em esconderijos do NVA, que, oficialmente, os militares americanos não podiam acessar. Essas equipes foram responsáveis por algumas das missões mais bem-sucedidas e secretas da Guerra do Vietnã. Eles eram muito treinados, perigosos e expostos. Tanto que essas equipes, conhecidas como MACV-SOG, tiveram uma taxa de baixas de 100%, com todos os membros sendo feridos pelo menos uma vez. O que foi o MACV-SOG? Formado em janeiro de 1964, o Comando de Assistência Militar, Vietnã, Grupo de Estudos e Observações, ou MACV-SOG, era um grupo de elite de operativos especiais que executavam as missões mais secretas da Guerra do Vietnã. Atuando secretamente pela trilha Ho Chi Minh
Cruzaram Laos, Camboja e Vietnã do Norte, regiões onde o governo dos Estados Unidos negava a presença de suas tropas. Durante 8 anos, o MACV-SOG realizou missões de reconhecimento perigosas, orquestrou operações psicológicas para espalhar desinformação entre o NVA e aliados, coletou informações críticas e fez capturas de prisioneiros. Duas das principais equipes do MACV-SOG eram as de reconhecimento RETs e as Forças Hatchet. As Forças Hatchet eram especializadas em ataques, emboscadas e também serviam como força de reação rápida para equipes de reconhecimento. Suas missões eram tão clandestinas que a existência de todo o grupo permaneceu um segredo rigorosamente guardado por mais de uma década após a guerra. Mas agora, documentos desclassificados e membros sobreviventes, como o destacado agente do MACV-SOG John Striker Meyer, revelaram algumas das missões mais ousadas da Guerra do Vietnã. A missão do Dia de Ação de Graças de 1968. Em novembro de 1968, em vez de desfrutar pratos de peru e torta de abóbora, Striker e outros 5 agentes foram discretamente enviados ao Camboja para localizar 3 divisões desaparecidas do NVA. O objetivo da equipe St. Idaho era entrar, encontrá-los e sair sem que ninguém percebesse. 3 divisões equivalem a aproximadamente 30.000 soldados, um número tão grande que você pensaria que encontrar e relatar seria uma tarefa relativamente fácil. Em vez de explorar furtivamente e localizar esconderijos inimigos na selva, a equipe St. Idaho entrou direto no conflito sem perceber. Em poucos minutos eles foram isolados nas sombras, cercados por acampamentos militares temporários. Se fossem vistos em segundos, seriam mortos violentamente pelo NVA. Bem no meio de tudo, é um péssimo lugar para passar despercebido. Em questão de segundos, um membro da equipe sul-vietnamita gritou um aviso: Moku Vite, Moku Vite, e o mundo explodiu ao redor deles. Desviando da chuva de balas, a equipe St. Idaho rapidamente armou minas Claymore e fugiu. Era um caos. Os soldados do NVA estavam por toda parte e a equipe MACV-SOG só podia correr e atirar, respondendo ao fogo em fuga desesperada pela selva. O NVA provavelmente não sabiam que enfrentavam só 6 homens. Cada um lutava com a ferocidade de 100 homens, usando todos os truques do seu arsenal para conter a enxurrada de soldados. Bubba, o outro soldado americano, armou mais Claymores com fio de tropeço enquanto corriam. Então, junto com Myers, revelaram sua posição. Com M79s de cano cerrado, eles dispararam granadas de 40mm contra a onda de soldados do NVA até as Claymores detonarem, impedindo o avanço inimigo. A equipe sentiu alívio com a volta do helicóptero, que atacou o NVA e deu cobertura para os homens correrem até o local de extração e entrarem nele. Com Meyer na metralhadora da porta, eles decolaram e voaram em segurança, longe das divisões do NVA recém-descobertas. A Operação Nuvem de Trovão. Os Estados Unidos não poderiam ter participado com sucesso da Guerra do Vietnã sem o conhecimento local do terreno do país fornecido pelas tropas sul-vietnamitas. Com terreno denso, habitantes e missões de reconhecimento forneciam visão crucial sobre onde as tropas do NVA se reuniam e se escondiam na vegetação. Se capturado, um Vietcong ou NVA poderia fornecer informações valiosas sobre os movimentos do norte, mas se fosse capturado, recrutado e treinado, esse mesmo NVA ou Vietcong poderia se tornar inestimável. E claro, nenhuma guerra está completa sem alguns soldados prontos para mudar de lado para melhorar suas próprias chances. Assim nasceu a Operação Nuvem de Trovão, uma missão secreta da MACV-SOG, que tinha como objetivo encontrar soldados do NVA dispostos a mudar de lado e retornar aos campos do Vietnã do Norte como espiões. Era trabalho das operações especiais recrutar e treinar esses indivíduos antes de devolvê-los atrás das linhas inimigas. Divididos em 4 equipes de 3 por capitão Buddy Williams, os soldados recebiam uma história de disfarce, documentos falsos e equipamentos como rádios, câmeras e mapas. Logo depois, eles seriam colocados em uma área onde em breve encontrariam soldados do NVA a quem poderiam pedir abrigo por uma noite. A Operação Nuvem de Trovão foi ousada e exigiu grande confiança de ambos os lados. Williams, por exemplo, teve que confiar que esses homens não iriam logo abandonar o disfarce e revelar suas intenções ao NVA. Se eles fizessem isso, quando ele viesse resgatá-los, cairia direto em uma armadilha.
Felizmente para Williams, logo ficou evidente que a confiança era justificada, pois as equipes reuniram informações valiosas e, em suas palavras, eram jovens muito corajosos, sendo uma honra trabalhar com eles. Operação Tailwind. No verão de 1970, grupos tribais Hmong, apoiados pelos americanos, estavam do outro lado da fronteira, no sul do Laos, tentando desesperadamente retomar posições da TCIA. No entanto, eles foram reprimidos e estavam caindo rapidamente, graças ao ataque intenso e constante das tropas do NVA, determinadas a dominá-los. Era uma situação perigosa, mas uma da qual Mac Vesog já estava acostumado a se lançar no meio. Para distrair o NVA, uma equipe da Força Hatchet foi enviada ao leste do Laos para atacar inimigos, destruir suprimentos e obter informações. Formada por 16 americanos e 110 montanheses, a companhia contava com forte apoio aéreo ao instalar cargas de demolição nos bunkers. Com o NVA em alerta, a equipe Hatchet avançou e respondeu ao fogo enquanto enfrentava ondas de tropas inimigas durante toda a noite. Eles não pararam, mal descansaram carregando seus feridos junto com eles. A companhia caminhou durante a noite e no dia seguinte, atravessando leitos de rios e pequenos caminhos, enfrentando regularmente a exposição ao NVA. Se fossem vistos em massa, seria morte certa. Com estilhaços caindo e homens ainda gravemente feridos, a companhia foi forçada a descansar na segunda noite antes de continuar sua longa caminhada até o próximo ponto da missão. Contando com helicópteros americanos para avançar, a Força Hatchet atacou bunkers e acampamentos base, lançando granadas e eliminando soldados remanescentes do NVA. Foi aqui que eles tiveram um de seus maiores sucessos. Ao encontrar um bunker a quase 4 metros de profundidade, as forças especiais acharam um tesouro de informações. Mapas cobriam as paredes, e documentos e mais documentos estavam guardados em baús e escondidos em bolsas. Eles encontraram por acaso um centro de comando logístico importante. A informação contida só nesse lugar já seria inestimável, mas era hora de sair. Nesse ponto, metade da companhia, inclusive todos os americanos, estava ferida. Em poucos dias, mataram cerca de 144 soldados do NVA e feriram mais 50. Enquanto a equipe aérea havia matado aproximadamente 288 do lado deles, apenas 3 montanhares haviam morrido. A equipe se moveu rapidamente, perseguida por esquadrões do NVA, que só foram contidos graças à sorte da forte proteção aérea dada às operações especiais. A extração usou 72 caças americanos e quase 500 mil libras de bombas, foguetes e napalm para retirar a Força Hatchet do solo e do Laos em segurança. O capitão da Operação Tailwind, Eugene McCarley, foi o último homem a subir a bordo em segurança.